Evangelho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje, festa do apóstolo Santiago Maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre nós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Tiago Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Madre Igreja nos dá a graça de celebrarmos a festa de São Tiago Apóstolo, também chamado de Tiago Maior. Ele é o filho de Zebedeu e de Salomé. Era irmão do evangelista São João. Seu pai estava presente quando Jesus passou à beira do mar, à beira do lago de Genezaré, e convidou os 2 irmãos a segui-lo. Eles abandonaram o barco e o pai e seguiram Jesus, demonstrando vontade decidida e resposta imediata diante do apelo do Senhor. Talvez por isso receberam de Jesus o apelido de Filhos do Trovão. Como os outros discípulos, Tiago foi perseguido pelas autoridades judaicas e preso no cárcere. Nos recorda o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Sofreu todo tipo de tortura e flagelo, sentindo muito orgulho por ser torturado por amor a Jesus. Foi, segundo a tradição, o primeiro bispo de Jerusalém e o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Segundo uma antiga tradição, o apóstolo Tiago teria sido o primeiro evangelizador da inteira Península Ibérica e as suas relíquias teriam sido levadas para a cidade de Compostela, que foi e continua a ser um dos destinos mais procurados dos peregrinos cristãos. Então hoje celebramos São Tiago Maior, como fala essa breve biografia, cujas relíquias estão conservadas na igreja de São Tiago de Compostela, que se encontra na Espanha, por essa tradição que acabamos de ouvir, que nos fala da evangelização de São Tiago, que se estende até a Península Ibérica. Bom, eu queria hoje aproveitar para fazer a meditação sobre o apóstolo São Tiago, de trazer para vocês 2 textos, um do venerável Papa Pio XII, seria o primeiro, e o outro da Liturgia das Horas de São João Crisóstomo, que vai nos dar um mergulho
maior sobre o Evangelho de hoje, enquanto o texto do Papa Pio XII nos fala de uma maneira ampla de toda a imagem de Tiago ao longo dos Evangelhos. Papa Pio XII escreve assim: o Evangelho resume assim o chamado de Cristo feito a Tiago e João Evangelista, seu irmão, e a resposta que ambos deram ao Senhor. E imediatamente, escreve Mateus capítulo 4, deixando as redes e o Pai, seguiram a Jesus. Pode parecer pouco, mas na realidade isso é muito. De fato, Tiago, tal como seu irmão, deixou seu pai, Zebedeu, deixou-o na barca que estava às margens de Genezaré e afogou para sempre nas ondas de seus afetos passados a sua história, colocando seu futuro sem reserva alguma nas mãos do Divino Mestre e Senhor. Com a sua impetuosidade generosa, Tiago tinha começado bem, mas como então ele continua a sua história de vocação? O Evangelho diz-nos algumas coisas importantes. Da parte de Jesus, cujo amor não muda, ele é objeto de especial predileção. Ele, seu irmão João e Pedro, vizinho e companheiro de pesca de ambos, formam uma tríade a quem Jesus reserva favores singulares. De fato, no Evangelho de Marcos vamos ver que a esses 3 discípulos, dentro do grupo dos 12, o Senhor dá a graça de participarem de maneira única de diversos episódios de sua vida. Vamos ver agora aqui a citação. Serão as únicas testemunhas da sua glória na transfiguração no Monte Tabor, e da sua tristeza também e submissão ao Pai na agonia do Getsemane, capítulo 17 de Mateus e capítulo 14 de Marcos, respectivamente. Mas foi precisamente aqui que faltou a Tiago fidelidade ao seu Divino Mestre. Tinham amado sinceramente, tinham o seguido com ardor. E não fora sem razão que Jesus lhe tinha dado aos 2 irmãos, filhos de Zebedeu, a alcunha de filhos do trovão. Sua mãe, ambiciosa, ousara um dia pedir a Jesus os melhores cargos do seu reino para os seus 2 filhos. E quando o Salvador lhes perguntou, podeis beber o cálice que eu hei de beber? Os 2 interessados responderam de boa fé, sim, podemos. Tiago, teu irmão João, o apóstolo do amor, estará pelo menos presente no Calvário. Mas onde estarás tu, Tiago, nesta hora? Bom, a deserção começou no Getsemane, quando os 3 apóstolos prediletos receberam do Salvador o encargo de acompanhá-lo em seu doloroso momento e ouviram a dolorosa queixa do Senhor que disse: não pudestes sequer vigiar comigo 1 hora. Mateus capítulo 6. Mas Tiago, caríssimos filhos, bebeu efetivamente o cálice que Jesus lhe tinha predito. Morreu mártir. Aquela fraqueza do abandono nas horas tristes da paixão tinha sido perdoada e esquecida pelo Redentor, que lhe deu a força do Espírito Santo para que ele pudesse entregar a vida por seu amigo, confirmando a fé do povo que lhe foi confiado. Bonitas palavras do Santo Padre, né? Fazendo para a gente uma síntese da vida de São Tiago, nos trazendo aquela reflexão que já em outro momento, falando sobre os apóstolos, tivemos a oportunidade de partilhar. Como o Senhor transforma a vida dos apóstolos e leva cada um deles a cumprir aquilo
que ele disse: não há maior amor do que entregar a vida por seus amigos. O que Pedro não havia conseguido fazer, o que todos não conseguiram fazer. O Senhor, em socorro, veio ao encontro deles e os sustentou, a fim de que pudessem, de fato, entregar a sua vida por amor a Cristo. E com Tiago não foi diferente. Nós vamos ouvir agora o texto de São João Crisóstomo. Eu queria chamar a atenção aqui a beleza de alguns elementos, como, por exemplo, a pergunta que poderíamos dizer inoportuna, ou, como Santo Padre fez referência, ambiciosa, da mãe de Tiago e de João, vem tomada por Jesus como uma grande ocasião para que se faça, para que se declare uma profecia em relação aos dois apóstolos. Eles beberão o cálice do Senhor. Mas algo significativo é que o Senhor lança a mão dessa pergunta para dar a ocasião aos apóstolos de declarar mais uma vez o grande amor por Jesus. Quando ele pergunta a respeito do cálice, se podereis beber do cálice. E o Senhor confirma que esse grande amor que está no coração deles, que leva-os a desejar beber o cálice do Senhor, esse grande amor irá se realizar. Não sem o perdão e a misericórdia do Senhor. Não sem uma graça especial, ordinária e ainda extraordinária em favor deles. Mas se realizará. Bendito seja Deus. E depois, não apenas isso, mas a pergunta da mãe e a resposta dos dois apóstolos permite ainda que o Senhor traga um ensinamento que irá iluminar não apenas os 12, ou não apenas os 10 que estavam confusos naquele momento pela atitude dos 12, mas o inteiro povo de Deus. Pois nesse episódio, todos nós recolhemos as graças das benditas palavras de Jesus. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Foi uma pergunta inoportuna de uma mãe que gerou essa ocasião de poder recebermos tão grande palavra do nosso Salvador. Como Deus conduz todas as coisas, como Ele é capaz de com abundância oferecer suas graças, sua bênção, sua palavra em nosso favor, para que nós permaneçamos com Ele e Ele conosco. São João Crisóstomo escreve assim, falando sobre o Evangelho. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo: deixa-nos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda. E a resposta lhes dá o Senhor. Para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual, e se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo, diz: não sabeis o que estás pedindo, isto é, não sabeis como é grande e admirável e superior aos vossos poderes aos próprios poderes celestes, aquilo que pedis. Depois acrescenta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É como se lhes dissesse: vós me falais de honras e de coroas, eu, porém, de combates e de suores. Não é este o tempo das recompensas, nem é agora que minha glória há de se manifestar. Mas a vida presente é de morte violenta, de guerra e de perigos. Reparai como o Senhor os atrai e exorta. Pelo modo de interrogar. Não perguntou: podeis suportar os suplícios? Podeis derramar vosso sangue? Mas indagou-os, perguntando: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E para deixar bem claro, disse: o meu cálice. Assim falava para que em união com ele se tornassem mais decididos.
chama sua paixão de batismo, para dar a entender que os sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro. Então, os 2 discípulos lhe disseram: sim, podemos. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance daquilo que diziam, mas com a esperança de obter o que pediam. Olha que bonito. O mesmo fervor, vejam como é que São João Crisóstomo pontua a resposta imediata e o fervor dos 2 apóstolos. Poderíamos dizer que é uma leitura de todo positiva. Mas o que está fazendo São João Crisóstomo com essa ponderação? Recolhendo o elemento essencial, aquela marca que está no início da vida dos apóstolos. A pronta e imediata resposta dos apóstolos e a confirmação de Jesus em relação à sua escolha. É Ele que os escolhe e é Ele que confirma que beberão do cálice. E da parte dos apóstolos, eles oferecem para Jesus o quê? Uma resposta imediata, um coração pronto. Ainda que não sabendo o alcance daquilo que se dará, mas estão prontos. Que afirma o Senhor? De fato, vós bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Grandes são os bens que lhes anuncia, a saber, sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo. Terminareis a vida com morte violenta e assim participareis da minha paixão. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Somente depois de lhes ter revelado os ânimos e de tê-los tornado capazes de superar a tristeza, é que corrigiu o pedido que fizeram, dizendo por último: isso não foi possível. Isso não é possível porque a mim, porque compete ao meu Pai. Ou seja, antes de dar a resposta direta ao pedido, levou-os por uma estrada que permitiu que eles recolhessem muito mais elementos e muito mais verdades a respeito da própria vida deles e pudessem declarar algo importantíssimo: a fidelidade ao Senhor. Então os outros 10, diz o Evangelho, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Vede, caríssimos irmãos, como todos eles eram imperfeitos, tanto os que tentaram ficar acima dos outros 2, como os 10 que tinham inveja dos 2, tanto aqueles que tentaram ficar acima dos outros, como aqueles que tiveram inveja dos 2. Mas como já tive ocasião de dizer, observai-os mais tarde e vereis como estão livres de todos os seus sentimentos. Se a uns a inveja falou forte, a outros a ambição deu um passo à frente, todos em Cristo foram purificados. Não olhe, sempre diz São João Crisóstomo, não olhe apenas a vida agora do discípulo, mas olhe onde ele chegou perseverando na fé, e verás como o Senhor foi a sua força e a sua vida. Lindo isso, né? E vale muito para a gente. Temos a tendência a olhar a pessoa só pelo momento em que ela vive. E aí muitas vezes a canonizamos por um ato que ainda precisa ser muito purificado. E interiormente ela precisa ainda construir tantas passagens de liberdade para de fato ser santa. E muitas vezes condenamos rapidamente uma pessoa pelos atos que ela fez, que foram distantes completamente daquilo que ensina o Senhor. E não compreendemos que o Senhor vem ao nosso encontro e nos leva por um caminho de purificação a fim de que abandonemos todo e qualquer pecado. É dessa forma que precisamos aprender a olhar a vida de nossos irmãos e irmãs e a nossa própria história, o que Deus está realizando nela, e que a santidade se dá nesse caminho de perseverança que os apóstolos também traçaram, também viveram. É a história do que Deus faz e transforma na nossa vida.
Continua São João Crisóstomo dizendo, mas isso, perdão, antes de eu continuar, isso nos lembra o que falávamos esse domingo a respeito do joio e do trigo, né? Que muitas vezes, em alguns momentos, aquele trigo pode ter a aparência de um joio. No início, é preciso deixar que cresçam. É preciso investir, cuidar, porque crescendo ficará claro que são distintos. Muitas vezes as atitudes, o comportamento de um irmão pode dar a impressão que na verdade ele não é trigo do Senhor, é joio. Assim como alguns joios, quando pequenos, ou seja, podem parecer muito como uma espiga de trigo e pode ter a impressão de ser trigo, mas na verdade, com o passar do tempo, mostra-se que de Deus não tem nada presente naquele coração, enquanto o outro, ao passar do tempo, que parecia não ter nada de Deus em seu coração, começa a revelar-se alguém que vive no Senhor e que é trigo bendito de Deus. Então é importante termos presente isso que São João Crisóstomo nos recorda, dizendo a célebre frase dele: prestai atenção nos apóstolos, onde chegaram com a perseverança, e ali compreendereis que Cristo, sobre a história deles, venceu. Bom, continuando o texto para concluirmos, prestai atenção como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora por este motivo, ao lado de seu irmão, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, conforme o Senhor hoje está dizendo para eles. Quer para usar da palavra, quer para fazer milagres, conforme se lê no livro dos Atos dos Apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo, desde o princípio, pondo de parte toda a aspiração humana, levou-se a tão grande santidade que bem depressa recebeu a coroa do martírio e se uniu a seu Senhor bebendo do seu cálice. Olha que conclusão linda essa edição. João Crisóstomo mostrando como os dois apóstolos viveram exatamente o ensinamento que Jesus deu aos 10 e aos 2 no final do Evangelho de hoje. Peçamos essa mesma graça, que o Senhor conduza a nossa história a esse testemunho de vida, a essa perseverança na sua palavra e no amor por Ele. Que São Tiago interceda por nós e pela inteira Igreja de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.